A paz seja convosco. Amém. Amém. A gente fala tanto que Jesus está voltando, que às vezes isso acaba ficando como se fosse um jargão. Mas quando a gente começa a olhar para os sinais dos tempos, tenho conversado bastante com a Rosângela sobre isso, a gente vê a proximidade do reino de Deus e como as pessoas estão perdidas nos seus próprios entendimentos. A gente vê a questão da fé sendo uma fé apenas emocional. E a fé emocional, assim como o amor entre casais. Se você tem um amor conjugal apenas emocional, ele não perdura. Porque as dificuldades elas vêm, ocorrem, a barriguinha ela aumenta, o cabelo some, as rugas aparecem, e amor não é algo apenas emocional. Sim, tem emoção, nós somos seres humanos, mas ela é muito mais do que uma condição emocional. E aí a gente começa a olhar a condição do que está o mundo, em que as pessoas elas têm apoiado numa fé que sem nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de entendimento, e como uma forma de defesa, eles afirmam que uma fé racional ela é uma fé falsa, uma fé que não confia, e é exatamente o contrário. Deus ele realmente quer que nós entendamos o que é a nossa fé. E eu começo a olhar os sinais, né? Eu estava aqui, enquanto vocês estavam orando, passou um cara ali, e aí a criança estava dentro de um carrinho, e aí a pessoa nem carregar o carrinho, nem empurrar o carrinho mais, era um controle remoto. Ele estava lá, entendeu? Controlando o carrinho, porque ele tem que ficar com a cara dele numa tela. E é uma coisa que você pode até achar que não tem nada a ver, mas tem a ver. Porque as pessoas elas ficam cada vez mais afastadas, cada vez as pessoas menos querem dar satisfação umas às outras. Por isso que nós temos que desenvolver a nossa fé. Esse estudo, eu já falei para vocês, que para mim é talvez dos mais importantes que nós já estudamos na nossa igreja nesses 13 anos que nós temos de existência. Porque ele vai te dar base para você tomar decisões. E você, mesmo em meio a outras dificuldades, você saber que você é um filho de Deus. Porque quando a água, ela quer nos transbordar, se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, você não consegue suportar. E eu tenho visto na nossa caminhada quantas pessoas já passaram na nossa pequena igreja em que hoje não estão em lugar nenhum. Pessoas que fizeram discipulado, pessoas que fizeram curso de noivos, se casaram, receberam a bênção do Senhor e hoje cada um está para um lado. É um negócio tão estranho, porque eu não consigo entender na minha cabeça a pessoa ter o conhecimento e tomar a decisão errada. Eu sempre aprendi com meu pai exatamente isso. Meu pai não era cristão, foi batizado, aceitou Jesus, não sei sinceramente se eu vou encontrá-lo no céu, mas alguns princípios morais que meu pai me ensinou, eles continuam perdurando. E quando eu vejo algumas coisas, eu vejo assim, poxa, como é que a pessoa ela ouve, ela é uma pessoa inteligente, ela não é uma pessoa que é retardada, não é débil mental, e ela está ouvindo e mesmo assim ela está agindo de uma maneira totalmente diferente do que ela diz crer. Porque a igreja é algo em que você não é obrigado a vir. Eu não tenho como chegar e ligar para você como uma pessoa no trabalho e falar assim, olha, agora você é funcionário, você tem que vir. Não, se você quiser vir, você vem, se não quiser vir, não vem. Minha função é ficar insistindo. Mas é importante que você decida isso na sua vida. O que você crê? Porque Cristo ele está voltando. A máxima, ela é verdadeira. A gente vê a condição do que tem acontecido a nível de guerras, rumores de guerras, doenças. A gente vê pessoas se levantando como salvadores do mundo, como pessoas que realmente vão resolver todos os problemas da humanidade. E a gente fica simplesmente navegando como se não tivesse nenhum problema. Não oramos tanto como deveríamos, não lemos como deveríamos. Isso tem me incomodado bastante em relação a mim. Já falei para vocês que antes eu tinha uma quantidade de leitura e agora eu tripliquei a quantidade de leitura. Estou tendo mais tempo de oração. Quando eu vejo, a minha realidade é diferente da de vocês, mas você tem que achar dentro da sua vida um tempo para você encaixar
o tempo seu de leitura e de oração. As pessoas que estão começando o discipulado, entrando num esquema mais diferente, em que eu falo para as pessoas, elas têm que ler a Bíblia, tem que ler no primeiro horário, não é em qualquer horário. E aí a gente vai deixando as coisas passarem, simplesmente porque nós não temos o conhecimento da nossa fé. E aí a certeza da salvação é o tema que nós estamos ministrando. Semana passada, ou retrasada, não me lembro, nós começamos um subtema falando sobre a certeza à luz das Escrituras, que é o que interessa. Não interessa o que eu acho, não interessa o que eu penso, não interessa se a minha percepção é diferente, não interessa. Porque nós temos que entender que as regras que regem o mundo, elas não se amoldam ao que você acha ou ao que você pensa. Se você está doente, você pode achar que você está bem, mas se você não está bem, você não está bem. E você tem que procurar uma autoridade em relação a isso. Nós temos que olhar para o mundo espiritual de uma maneira muito séria, de uma maneira muito buscando entendimento, para que a gente não esteja pego de surpresa. E a palavra de Deus diz, eu estava ontem lá com o parque, com a Rosângela, como nós temos ido, e eu olhava e eu falava para ela assim, eu olhava para o céu e falava assim, Senhor, eu fico olhando assim, Deus, o Senhor está aí. E eu olhava para a Rosângela e falava assim, olha, aí em cima tem lá um trono com uma luz resplandecente, 24 anciãos prostrados, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu comecei a meditar em algumas coisas, e a Rosângela falou assim, eu acabei de ler Apocalipse. E eu falei assim, e como a volta do Filho Homem será como um relâmpago que corta do Oriente para o Ocidente, vai ser uma coisa assim, pá! Você viu, você não viu, você ficou. E aí você vai ficar com o seu carro aqui, você vai ficar com a sua floricultura aqui, com a sua academia, você vai ficar se você não tiver desperto ao que está acontecendo. E para isso nós precisamos de conhecimento. Falamos na semana passada sobre problemas dentro dessa certeza. A primeira delas foi a falta da compreensão das condições ou exigências para a salvação. Sim, existem condições. Você não pode fazer o que você quer do jeito que você quer. Você não pode decidir porque você emocionalmente você achou que está certo e não está. E o mundo está passando. E o mundo está oferecendo para você. Vi lá a empolgação de todo mundo lá assistindo o jogo do Brasil e aquela decepção ridícula de um país que nem está enumerado como alguém fazendo o primeiro gol no Brasil, e aí o Brasil lutando para fazer um segundo gol, e o povo lá aficionado com bandeirinha para todo lado, camisa amarela para todo lado. Isso não é pecado, não é erro, não é problema, apesar que eu vi um negócio só para quebrar o clima, né? Copa do Mundo, ela não é de Deus, ela é do mundo, ela é velha, essa é legalzinha, entendeu? Eu vi ontem. Ninguém ficou doente, ninguém chegou atrasado. Alguém chegou atrasado para ver o jogo? Eu cheguei, eu estava com a Rosângela fazendo outra coisa, a minha prioridade é outra. Eu, sinceramente, eu já deixei esse negócio de Copa do Mundo, tá? Não é pecado, não é, não vou ver, vai para o inferno, nada disso, tá? Mas eu deixei isso para muito tempo atrás. Antes do 7-1, eu deixei para trás isso. Porque, gente, eu fico olhando assim. Eu lembro que em batalha espiritual, eu estava vendo uma análise que o cara fazendo jogo de futebol. Quando você olha a questão de Salmos, você vê lá a condição do povo adorando a Deus, numa só voz. Estandartes. Se você ler Salmos, procurando a parte de adoração, eu não me lembro o versículo, você vai ver exatamente o pessoal torcendo futebol. Mesma coisa. E não é por causa disso que eu deixei. É um esporte, é saudável. É mais saudável que você participe do que você assista. É muito mais saudável que você faça a sua academia do que você fique seguindo influenciadores. É mais saudável que você vá lá na academia do Moisés, entendeu? 10% de desconto para quem estiver assistindo o culto, entendeu? Do que realmente você ficar olhando, mas não é problema nenhum. Mas nós temos que focar naquilo que é importante. Focar no importante, o importante primeiramente é Deus e segundo é a nossa família. Não tem outra coisa. Entendeu? Todos vocês passaram essa semana aí,
numa atividade ferrenha, entendeu? Alguns ouviram a minha mensagem, outros a gente manda mensagem para abençoar e a figura não responde, aí eu ligo, o cara não atende, entendeu? Aí depois sobre a Verano, ninguém sabe por que é, né? Entendeu? Em contrapartida, a Vânia responde para mim, poxa, eu esperei que você me ligasse ontem, entendeu? E eu falei, poxa, as pessoas elas estão dando valor. Nós temos que olhar para as coisas espirituais, porque o mundo ele é espiritual. Se você acha que o mundo é só esse natural, ele não é só esse natural. Segunda dificuldade em relação à salvação. Falsa avaliação quanto à nossa capacidade de satisfazer as exigências da salvação. Poxa, mas a salvação não é pela graça? Claro que é pela graça. Mas há coisas que nós precisamos fazer. Não para conseguir a salvação, mas talvez para melhorar a nossa santificação, o nosso relacionamento com o Senhor. A falsa avaliação é uma análise equivocada de quem nós somos. Dentro da salvação, dentro do discipulado, quando nós falamos de oração, nós falamos que primeiro nós reconhecemos quem Deus é, e depois nós reconhecemos quem nós somos. Quem é você? Nas escolas dominicais de muitas igrejas, nesse momento, está lá colocando crianças do tamanho da Júlia e as outras, como vamos pintar aí o Sansãozinho, vamos pintar o Golias, vamos fazer a bandeirinha, vamos falar que é a ovelhinha de Jesus, entendeu? E a gente fica criando as crianças como se elas fossem burras e elas não são. Se você acha que o Joaquim, ele não sabe o que ele está fazendo, você é um tolo. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele anda, ele interage, ele está na fase, a gente já viu isso, a Júlia passando por essa fase, a Helena passando por essa fase, a gente já viu, gente. Tá? A gente olha para o modo de agir das crianças, ele é o mesmo de todas. A gente fica achando que não, que é diferente. Daqui a pouco quem está fazendo isso é a Isabela. Mas essas crianças, elas sabem o que elas estão fazendo. E nós temos que tratar as crianças como crianças que são inteligentes. Já falei para vocês, se você pegar uma criança que nem a Heloísa, que nem lê direito, ou nem consegue identificar nada, e colocar ela numa aula de alemão, em 3 meses ela está falando. Como é que a gente acha que essas crianças não sabem? Sabem sim. Ainda que saibam que a salvação se dá exclusivamente pela fé, e é verdade, as pessoas são tentadas a pensar em suas atitudes como merecedoras da salvação. E o problema é esse. Eu achar que as minhas atitudes, elas influenciam na minha salvação e não influenciam. Você pode ser a pessoa mais altruísta. O que é você altruísta? É uma pessoa que faz sem querer nada em troca. Você pode ser uma pessoa super boa e correta com as pessoas, mas isso não te garante a salvação. Isso não te dá o mérito da salvação. Há uma ideia de que somos participantes com Deus do processo salvífico. Você não é participante do processo salvífico. Simplesmente Deus, ele disse, eu quero, independente da motivação, eu quero o Alice para mim como filho. E aí eu não estou aqui para questionar se Deus escolheu certo ou escolheu errado. Entendeu? Mas ele escolheu. Apesar de todas as características que envolvem o Alice, Gabriel e quem quer que seja, Deus escolheu. E não é algo que é mutável. É diferente do meu emocional, do seu emocional. É diferente das nossas vidas. Nós não podemos participar do processo salvífico. Já falei na semana passada, mas algumas pessoas tenham ficado escandalizadas quando eu falei, apelo não é bíblico. Alguém quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador aqui? Isso não está nas Escrituras. Você pode criar isso como uma forma, mas não é bíblico. Não está na Bíblia. E a gente tem que entender que o que está nas Escrituras Sagradas vale. O que não está, não vale. Pastor, só uma perguntinha dentro do que você está falando. Apelo não é bíblico, mas a gente pode usar isso para abordar a pessoa? Você pode fazer, mas não funciona, não tem sentido. Não tem sentido.
Exatamente, a salvação, André, não vem, a salvação não vem através de eu chamar você aqui à frente, porque você pode estar passando por tempo de dificuldade na justiça, uma enfermidade física, e é aquela máxima, se a pessoa não sabe nadar, e você joga uma boia para ela não olha a cor da boia, ela pega. E talvez pareça um contrassenso, porque eu duvido que 100% das pessoas aqui não foram nesse mesmo contexto. Mas entenda que, quando uma coisa que é como um apelo, ele casa, parece que deu um efeito. Mas não é isso que traz as pessoas aos pés do Senhor. O que traz aos pés do Senhor é a pregação da palavra, mais nada. Você não vê em nenhum texto bíblico, nenhum. Lá no Sermão do Monte, Pedro se levanta, bom, agora nós vamos fazer o apelo. Não. Quando estava lá na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, eles estavam chamando os apóstolos de bêbados. E o que Pedro faz? Ele prega ali, arrebentando todo mundo. 3.000 pessoas se convertem. Não foi um sentimento, uma emoção. Não é. O próprio Jesus te ama. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente pode estar falando uma mentira. Se a pessoa não for um filho de Deus, aquilo não é válido. Pastor, como chegar na pessoa? Nós temos que buscar de Deus. Posso falar do amor de Deus para você? Por que eu fiz essa pergunta? Porque antigamente eu abordava as pessoas justamente isso, né? Falando assim, você quer aceitar Jesus e tal, mas hoje eu já abordo diferente. Eu digo, o Senhor tem um chamado na sua vida. Você tem que atentar para o chamado que Deus tem para a sua vida, entendeu? Porque aí sim, a Bíblia diz que tem um chamado. Por que as igrejas, elas estão tão cheias de pessoas e tão vazias de Deus? Mas entenda, igual eu estou falando para o senhor. Não, sim, eu entendi. Eu fiz essa pergunta porque eu mudei o meu discurso. Antigamente eu falava, aceita Jesus e tal, enfim. Agora, olha, Deus tem um chamado para cada um, tem um propósito para cada um. Agora, você deve atentar para o chamado de Deus na sua vida. Entendeu? Você está trazendo para a pessoa um questionamento, mas se você não trouxer alguma instrução e ficar só nisso, morreu a história. Apenas entregar um folheto, pode ser, porque se naquele folheto tem um texto bíblico, pode levar a pessoa a fazer aquilo, porque o que converte a pessoa é a pregação da palavra. A pregação não é falar simplesmente. Um versículo, por isso que eu tenho batido nessa tecla para vocês. Pô, Dia dos Namorados aí, quantos buquês vocês fizeram? Colocou um versículo, colocou um selinho, colocou alguma coisa, qualquer coisa. Eu tenho certeza que você pode até perder vendas. Mas quantas vidas podem ser alcançadas dentro disso? São coisas importantes. Nós temos que começar a atentar, porque esses dias que são maus, em que eles estão se abreviando, a oportunidade que nós temos, ela tem que ser utilizada da melhor maneira possível. Agora, nós temos que fazer coisas que têm sentido. E aí eu perguntei, por que as igrejas estão tão cheias de pessoas e tão vazias de Deus? Porque se traz uma máxima, vem para a igreja quem estiver doente, porque aqui você vai ser curado. E a pessoa ela fica ali. Não é porque ela quer conhecer Deus, é porque ela quer ser curada. É como a questão dos cegos, é como a questão dos pães, multiplicação. As pessoas queriam fazer Jesus Cristo de rei. Por quê? Porque Jesus estava dando o quê? Pão. Uma pregação do domingo lá que eles levaram o deficiente lá, Jesus lá, e eles queriam a cura. Queriam a cura. Mas nós temos que ser o mais verdadeiros possíveis. Porque sem a verdade a pessoa se frustra. Se eu falar para você, olha, vem para a minha igreja que você vai ser próspero, e a pessoa não for, ela não reputa isso a mim, reputa a Deus. E ela se afasta do Senhor. Felipe? Na Bíblia não está escrito como crerão se não há quem pergunte. Na Bíblia está como crerão se não há quem pregue. E a gente tem que começar a se desvencilhar daquelas coisas que eram uma verdade no passado. Entenda que eu já fiz isso. O que acontece é que nós temos que, conforme nós vamos crescendo, nós temos que nos apropriar da verdade cada vez mais perfeita. Então, no comecinho está lá, a Isabela
tomando leitinho e tal, daqui a pouco ela vai começar a comer, e aí ela não vai querer voltar para o leitinho. A gente tem que entender que o cristianismo é a mesma coisa. É por isso que a gente fala sobre versão de Bíblia. Pô, eu li a versão com a linguagem de hoje, chamava Jesus de Gervásio, e que é nós vai, nós vem, nós fica. Não tem problema. Mas conforme você vai crescendo, você tem que estar melhorando o teu serviço. E a gente vê, por exemplo, no serviço de vocês, os vídeos, eu sempre falo, né? O Felipe, ele tem um dom de fazer um vídeo, né? E aí você vê o vídeo dele com qualidade, com uma história tal, pode estar recebendo assessoria ou não, mas ele está melhorando. Você olha e vê assim, poxa, é diferente. É diferente. Então nós temos que crescer também dentro da nossa área espiritual. Há uma ideia de que somos participantes do processo salvífico, que isso é uma mentira. Ora, a Escritura declara que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios capítulo 2, verso 1. Cadê a sua Bíblia, Júlia? Efésios 2, 1. Luísa, pode ler. Ele nos deu vida estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. A gente estava morto. Morto não se comunica, morto não responde. Tanto que fala dos ídolos. Os ídolos do mundo, eles são ídolos que não ouvem, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não veem, tem boca e não falam, tem mão e não sei o que, pé e não andam. Nós estávamos dessa jeito. E aí Deus faz o quê? Ele nos dá vida. A partir do momento que Ele nos dá vida, nós começamos a agir como cristãos. Mas isso só acontece no momento pós-chamada e conversão, após o seu sim. Se estamos mortos como tal, não temos como responder a nada, nem fazer qualquer coisa por nós mesmos. Por isso a Bíblia fala da salvação como um nascer de novo, ou seja, voltar à vida. Mas isso não se refere à reencarnação, como deturpam os espíritas esta frase. Então eles olham para essa questão de nascer de novo, eles pensam na reencarnação. Sendo que na mesma Bíblia que eles pegam para dar base para a teoria deles da reencarnação, está lá dizendo que você quando morre, você morre uma vez só e não volta, não tem volta. A gente vê uns malucos aí que o cara morre e volta e viu o céu e não sei o quê. Se é verdade, não sei. Prefiro me ater às escrituras sagradas. Por isso a Bíblia fala da salvação como um nascer de novo. O que quer dizer com nascer de novo? Na verdade, é uma necessidade de voltar a viver espiritualmente, sendo capaz de responder ao chamado de Deus e de fazer a sua vontade, tal como expressa na sua lei. E a gente vê muito cristão que nasce de novo e volta às velhas práticas. E aí é aquilo que eu falei no começo. Como que a pessoa, ela entende uma coisa e ela volta a velhas práticas? Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Porque quando eu olho no espelho e vejo algumas coisas que eu faço, e quando a gente é arrependido, a gente acha ruim. Você acha que a minha amada e querida não me arrepende? Ela me chama atenção e meu coração ele fica cheio de ira na hora. E aí ela me chama atenção, depois eu olho e falo assim, eu estava errado. E eu confesso o meu pecado. Aí ela quer enfiar mais a faca. Eu falo, não, já resolveu o problema. Não precisa falar de novo. Você já falou, eu já entendi, pedi perdão e eu não vou fazer. A gente tem que ter esse processo, mas a gente tem que deixar com essa questão de a gente voltar às velhas práticas. Um versículo, o Alex gosta bastante de usar, a gente tem que deixar de voltar ao vômito. A gente tem que voltar, a gente tem que parar com isso, de voltar ao vômito. E a gente sabe que está errado e a gente tenta de novo. Aí passa um tempinho, como se ninguém estivesse olhando, eu vou lá e faço de novo. Lamber as feridas é um grande problema. As pessoas elas ficam dentro do seu próprio enfermidade emocional e elas acham que trazer à memória um erro, uma falha, uma dor vai curar e não vai curar. A dor, ela existe, ela é terapêutica, ela faz com que a gente aprenda a lidar com as situações, mas elas têm que ser vencidas e tem que ser dado continuidade na vida. Nesse sentido, somente Deus pode nos fazer viver novamente por operação do seu Santo Espírito, que aplica em nós o perdão e a vida.
conquistado por Cristo Jesus em sua morte e ressurreição. Então, é tão legal, é isso aí, que quando você começa a olhar as Escrituras Sagradas, você vê que Jesus Cristo, ele morreu, e quem ressuscitou ele? Não foi ele próprio, mas ele era Deus. E ele nos dá o entendimento e o ensino do que, mesmo ele sendo Deus, ele não se ressuscita. A figura de Deus Pai comandando e a figura do Espírito Santo trazendo Cristo à vida. Nós temos que entender isso e entender que a nossa nova criatura, o nosso novo viver, ele procede de Deus através da ação dele. Como a falsa convicção de salvação é um ensino claro nas Escrituras, precisamos tomar cuidado para que não encontremos sustentados sobre os nossos esforços vãos. Se você acha que você vai manter a sua salvação através do seu esforço físico, da sua dedicação, você está enganado. E a gente já falou na semana passada, a figura de Lutero, ele era um cara que, quando ele se converte, dentro de uma visão falsa, ele vai para o monastério e ele começa a fazer horas e horas e horas de jejum, pedido de perdão e tudo mais, e se machucando com chicote, se flagelando para mortificar a carne. E aquele homem, quando saía do quarto, ele lembrava de mais um e voltava. Essa é a visão da falsa. Nós temos que ficar sempre acrescentando alguma coisa. É você correndo atrás do vento. O vento está movimentando, a gente estava lá na frente do lago ontem, estava ventando bastante. Aí quando ventava mais, a gente via que as águas, elas movimentavam mais. E não dá para você correr atrás do vento. Por isso que a salvação dentro desse contexto neopentecostal, de você aceitar Jesus e você achar, só fica de olho lá, não estou vendo ninguém lá de olho nele. Mas ele passou de lá para cá. Tá? Eu sei. Mas isso aí é que nem gato, né? Você olha, vacilou, um foge. Então, a gente tem que olhar para a salvação não como algo que você vai ficar correndo atrás o tempo inteiro, desesperado. Não, você tem que entender que a salvação ela já está dentro da sua vida. E ela não muda, ela não sai, não é alterada, não é aumentada e não é diminuída. Mas que nós temos que, dentro da nossa vida cristã, ter uma manutenção não só para que a nossa certeza continue firme, mas também para que as pessoas elas sejam atraídas para essa salvação. Enquanto persistir em nós a mínima ideia de que somos salvos por nossos esforços, corremos o risco de nos enganarmos quanto à nossa salvação. E, lamentavelmente, nos encontramos totalmente perdidos. A pior coisa é que você depender de você só. Se você depende só de você, se eu achar que o meu matrimônio, ele depende do meu esforço e do esforço da Rosângela apenas, mas nós temos que nos esforçar, a gente não aguenta. Porque há muitas dificuldades emocionais, o mundo impactando você, sobre o que você tem que ter, você tem que ser, como você tem que se portar. Essa condição das mídias, estava vendo lá um videozinho lá falando sobre a quantidade de selfies que as pessoas fazem. Gente, é uma loucura essa necessidade do Glorify dessa semana foi validação externa. As pessoas elas precisam mostrar para as outras que elas estão bem. E aí fica foto com carinha daqui, dali, não sei o que e tal. Isso chama-se validação externa. Você não está satisfeito com você mesmo e você faz o quê? Busca a validação dos outros. É um tanto de foto e foto, tem que registrar tudo, tem que ter aquele foto e tem que ter o vídeo, e aqui mexe o cabelo daqui, mexe o cabelo de lá, e aí arruma isso, arruma aquilo. A gente tem que ter, sim, memórias. E aí é tão legal que eu estava limpando meu Google Fotos lá, aí eu começo a olhar fotos de 2013, eu vejo fotos de um, de outro. O que tem aparecido bastante para mim é uma foto do Felipe, lá que é aparelho, com o cabelinho raspadinho do lado, assim, aquela cara de meninão, né? E eu fico olhando assim e falo assim, poxa, quanto tempo passou? É importante o registro, mas sem excesso, sem excesso. Enquanto o nosso coração e nossa fé não repousarem plenamente na obra de Cristo, em sua morte e ressurreição, devemos questionar o sentimento religioso que há em nós. Pois aqueles que verdadeiramente são salvos são testificados em seus corações por meio do Espírito Santo de Deus, de que fato são filhos de Deus. Romanos 8,16.
próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você precisa ter essa certeza. Você precisa ter essa certeza. Que Deus, Ele te salvou e que Ele morreu por você. Você tem que ter essa certeza. Retornando ao parágrafo 1º da Confissão de Fé de Westminster, que nós começamos a meditar, após a afirmação da existência da falsa convicção, nós lemos o seguinte: contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, porém nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem se regozijar na esperança da glória de Deus, essa esperança que jamais os envergonhará. Certeza. A certeza. A gente vê casos de adultério, a gente vê casos de traição de sócios. Quando isso ocorre na vida das pessoas, as pessoas elas ficam fragilizadas. Será que isso vai acontecer de novo? Será que essa situação que aconteceu no passado, ela vai se repetir com João, com Beltrano, com Manuela, com Joana, quem quer que seja? E quando nós olhamos para a figura divina do Senhor, Ele não nos traz o engano. E aí a palavra de Deus diz que mesmo que a nossa mãe nos abandonar, Ele não nos abandona. Essa é uma certeza tão importante que deveria trazer paz ao nosso coração em meio a qualquer coisa. Eu tenho desenvolvido na minha vida esse tipo de paz, esse tipo de confiança. E eu e Rosane ficou todos, esse assunto tem vindo com frequência, né? E aí, o que nós vamos fazer no nosso futuro, né? A gente vai continuar até quando? Como que vai ser? E aí ontem eu falei para ela, outro dia eu falei para ela assim, cada vez mais eu tenho visto na internet pessoas da minha idade falando assim, meu desejo é comprar um pedacinho de terra, criar umas galinhas e ficar lá, entendeu? Na boa e deixar esse mundo louco rodando aí, né? Em contrapartida a gente vê a palavra de Deus dizendo que as pessoas elas se esforçam, a gente vê a figura de Moisés indo até o limite, entendeu? Abraão, Arão, e as pessoas que são do Senhor, elas realmente elas não abandonam a sua fé e a sua ação. Essa declaração da confissão de fé deixa claro que, segundo as Escrituras, existe não somente uma certeza, mas também uma verdadeira, mas a certeza verdadeira de salvação. Todavia, para tornar clara a diferença entre falsa e a verdadeira entre a falsa e a verdadeira certeza de salvação, eu separei alguns pontos para nós estarmos meditando. O primeiro diz respeito à fé daquele que é verdadeiramente salvo. Verdadeiramente creem no Senhor Jesus. Com isso, aponta-se para o fato de que os verdadeiros salvos não olham para si mesmos como merecedores da salvação. Na verdade, têm eles a compreensão correta da sua incapacidade para adquirir e por isso lançam-se totalmente confiantes em Jesus, nos benefícios conquistados por Ele, o único justo na cruz do Calvário. A pessoa que ela tem a certeza na salvação, ela não pode achar que ela é melhor. E eu me peguei nesse fim de semana, na sexta-feira especificamente, uma pessoa, ela desfez de um trabalho que eu desenvolvia. E aí, o que aconteceu é que aquele trabalho, ele começou a desandar. Quando foi na sexta-feira, essa pessoa mandou uma mensagem e falou assim, eu preciso da sua ajuda, porque aquilo que estava ruim ficou pior. E nós estamos com uma inadimplência aqui de mais de 60%. Meu coração, na hora, se alegrou. E aí eu olhei e falei assim comigo, caramba, né? Aqui que se faz, aqui se paga. Pois é, né? E eu comecei a me engrandecer, falei para Rosângela, e falei, ah lá, o cara falou, ele fez, e agora ele pagou, e ele vem. E eu ainda não respondi na hora para deixar o cara esperando, né? Aí eu parei, depois eu falei, oh Deus. Aí me veio aquele versículo que fala assim, que quando o povo de Israel pisando na bola, você olha bem feito, Deus ele não vê isso como agradável. Eu falei, oh Deus, me perdoa. Aí eu me ajoelhei. Hã? Deus o quê? Deus o quê? Não vê como agradável. Porque todas as vezes que Israel pisou na bola, Deus levantava povos
para poderem trazer o juízo sobre eles. E aí a palavra de Deus fala, quando você olha para uma situação dessa e você fala bem feito, Deus não se agrada disso. E aí eu me ajoelhei, pedi perdão ao Senhor e falei, Deus, realmente a gente não presta, né? É só o Senhor lhe dar algum tipo de validação para nós em relação ao que nós estamos fazendo, como se fosse nossa capacidade, a gente se engana. Esse aqui é exatamente o que esse texto está falando. A primeira coisa é a gente achar que a gente é bom. Aí eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo, eu dou uma palavra, eu evangelizo, faço... Gente, é tudo benefício. E aí quando me vem à memória a figura de uma pessoa que está na prisão e a ela é permitido que ela trabalhe, aquilo é um benefício. Nós, como escravos nesse mundo, nos é dado o benefício de nós trazermos um alimento, de nós podermos separar um alimento e entregar na cesta aqui, de você poder dar um tempo para fazer alguma coisa, de você poder abençoar vidas. A verdadeira certeza da salvação pertence àqueles que depositaram toda a sua fé na obra de Jesus Cristo, não procurando em si mesmos méritos para alcançá-la. É o que mais o ser humano faz. E é o que mais o mundo está fazendo. E a gente, quando a gente sai do Guará, está lá o outdoorzão. Autoestima é poder. Poder do quê? As pessoas elas estão procurando autoestima, e não é quer dizer que você tem que ficar largado, as mulheres vão ficar com as pernas peludas, não é nada disso, que é o outro lado da doidice, entendeu? Então como eu não quero ser nada, então eu vou deixar o físico ficar no bagaço, entendeu? Porque se a pessoa tem que me amar do jeito que eu sou, não é isso. Mas a gente não tem que partir para o outro extremo. Sempre a condição é a condição do equilíbrio, sempre equilíbrio. Então, a questão da autoestima, o que a Bíblia fala da autoestima? Ele fala que a gente tem que diminuir para que ele possa crescer em todos os aspectos, não é apenas no visual físico, externo, mas em tudo a gente tem que diminuir. Se a gente achar que a gente é bom demais, Deus, ele como um Deus amoroso, ele passa uma rasteira para mostrar quem é você. Deus, ele permite que as lutas e dificuldades venham para a gente entender quem nós somos. Então, quando Deus me constrangeu na sexta-feira, eu falei, caramba, como eu sou ruim. E a gente tem que olhar para essa condição, porque o padrão não é o ser humano. O padrão não sou eu, o padrão não é o seu pai, a sua mãe, o teu irmão. O padrão é Cristo. E se você não entender que o padrão é Cristo, você vai continuar se comparando com pessoas que são falhas, são pecadoras, e você vai achar que você é a última cocada do pacote, a última Coca-Cola do deserto, e você não é, bolacha e tantas coisas, né? A gente tem que entender isso. Não se deixe enganar por esse mundo. Essa técnica de enganar as pessoas através do pão e do circo. Ou seja, a cesta básica, o auxílio não sei o quê e as festas. Festas, tem que ter festas. Cada vez mais as festas elas aumentam. Olha lá a festa lá de São João, lá, o rapaz ele falou assim, agora não é mais uma semana, agora é um mês de festa, em que os caras ficam naquela gandaia lá, não, agora são 2 meses de festa, 2 meses, 3 meses de festa, você imagina, 1/4 do ano em festa, porque as pessoas elas não podem conseguir enxergar o quê? A sujeira, o roubo, a falcatrua. Então o que eu faço? Eu ofereço aquilo para tirar o foco seu. E nós estamos com essa Copa do Mundo exatamente fazendo isso. Tirando o teu foco do que é realmente importante. E não há problema, você pode ver, pode comprar a camisa do Brasil, que nem o Moisés está lá, a camisa do Penta ainda, né? Ah, nós somos Penta, Estrela, tá? Hexa, vamos buscar o Hexa, entendeu? Tenha a sua hora lá, entendeu? Mas não deixa isso tomar a sua cabeça, achando que isso é a sua vida, não é. São 40 dias que nós estamos de pão e circo. Pão e circo. Em que você acha que está tudo certo, e se o Brasil ganhar, aí, nossa, festa para todo lado, e aí nessa aí, o nosso atual presidente, ele entra lá com as maracutaias lá, como qualquer outro, vai tentar vender. Se fosse qualquer um, se tivesse o Bolsonaro lá, se tivesse o Jânio Quadros, quem quer que seja, eles iam usar do pão e circo para convencer as pessoas do quê? Que está tudo certo. Até as igrejas estão colocando esse futebol lá na frente. Entendeu? Eu não duvido que tem igrejas que estão lá com telão
entendeu? Dentro lá, o mesmo telão, o mesmo local que é consagrado ao Senhor, tá lá todo mundo torcendo, não há problema na comunhão, mas aí o cara tá lá xingando, e o cara solta um palavrão, e tá tudo certo, não tá tudo certo. Na convocação mesmo, na igreja lá, assistindo. Pão e circo. Olhe para as coisas que Deus deu. E Ele deu muitas coisas legais para a gente curtir, para a gente se alegrar. Mas não é o principal. É como um bolo. O bolo, pelo menos em regra, a gente vê lá uns bolos lá mais aprimorados. O que o cara coloca em cima do bolo? Uma cereja. Uma cereja. Ou a cobertura. Mas o bolo não é só a cobertura. Às vezes o bolo está horrível, mas a cobertura está linda. Aí você acha que está saboroso. Coloca a foto em 3D da criança, tudo mais lá, você vai comer o bolo horrível. Não olhe apenas para as aparências. Olhe para as coisas mais profundas. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse primeiro período, em que o Senhor, Pai querido, nos está trazendo a respeito da certeza da salvação segundo as Escrituras. Que o Senhor possa, Pai, continuar nos instruindo, o Senhor possa continuar nos concedendo da Tua graça e do Teu amor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.